Bem-vindo. Quero começar hoje com uma pergunta. Mas não é do tipo que você pode responder imediatamente. É uma pergunta que exige que você olhe honestamente para dentro. Alguma vez você já se olhou no espelho e não conseguiu reconhecer completamente aquela pessoa no reflexo? Quero dizer, sim, aquele rosto é seu, aqueles olhos são seus, mas parece que a pessoa vivendo dentro desse corpo, por trás desse sorriso, não é o verdadeiro você. Como se, neste grande palco do teatro da vida, você tivesse recebido um papel e o estivesse interpretando há tanto tempo, tão bem, que esqueceu quem é quando as luzes se apagam e a cortina fecha. Sabe aquele sentimento? Você satisfaz a todos, cumpre as expectativas da família, faz o que é pedido no trabalho. É a pessoa que seus amigos precisam que você seja. Todos estão satisfeitos com você. No papel, tudo está perfeito. Você é bem-sucedido, é amado. Mas quando deita a cabeça no travesseiro à noite, quando todos esses papéis, todos esses títulos se afastam, naquele silêncio que resta, você ouve um sussurro dentro de si. E eu, onde estou? Hoje vamos seguir esse sussurro. Hoje talvez embarquemos na jornada mais importante da sua vida, a jornada de se encontrar. Porque vou te contar um grande segredo. Talvez a vida que você viveu até agora não tenha sido a vida real. Foi apenas um ensaio, um trailer. O filme de verdade, a aventura de verdade, começa quando você se encontra. Nesta jornada, teremos novamente como guia sábio o cartógrafo da alma humana, Carl Jung. Ele nos mostrará como olhar por trás daquelas máscaras invisíveis que todos usamos, como descobrir os tesouros escuros, mas poderosos dentro de nós, e finalmente como alcançar aquele eu inteiro, infinito, além da nossa identidade limitada e medrosa. Se estiver pronto, vamos começar a maior aventura, a viagem em direção a si mesmo. Tudo começa com uma máscara. Todos nós usamos uma. Jung deu a isso um nome muito elegante: persona. A persona é a face que mostramos ao mundo. É aquela identidade social que usamos para ser aceitos, amados, para sobreviver no meio da sociedade. A máscara do aluno comportado na escola, a máscara do profissional trabalhador no emprego, a máscara do filho perfeito na família. Se estiver pronto, vamos começar a maior aventura, a viagem em direção a si mesmo. Tudo começa com uma máscara. Todos nós usamos uma. Jung deu a isso um nome muito elegante: persona. A persona é a face que mostramos ao mundo. É aquela identidade social que usamos para ser aceitos, amados, para sobreviver no meio da sociedade. A máscara do aluno comportado na escola, a máscara do profissional trabalhador no emprego, a máscara do filho perfeito na família, a máscara do amigo alegre entre os amigos, elas são necessárias. Assim como um astronauta precisa vestir aquele traje especial para ir ao espaço, nós precisamos dessas máscaras para viver nesta sociedade. Elas nos protegem, organizam nossos relacionamentos. O problema não é usar a máscara. O problema começa quando você nunca a tira do rosto. Quando começa a acreditar que a máscara é seu verdadeiro rosto. É aí que a vida deixa de ser mais que um ensaio. Porque quem está em cena não é você. É apenas sua máscara. Deixe-me contar uma história para explicar isso melhor. A história de João. João é um homem no final dos 30 anos, invejado por todos. Executivo numa boa empresa. Casa bonita, carro bom. O homem sólido em quem a família se orgulha e os amigos sempre confiam. A persona de João é a máscara do homem bem-sucedido e responsável. Ele a carrega tão perfeitamente que ninguém vê o que está por trás. Nas reuniões, ele toma as decisões mais sensatas. Ele resolve os projetos mais difíceis. Quando a família tem um problema, ele é o primeiro a correr ajudar. Dá todo tipo de suporte, material e emocional. Entre os amigos, ele sempre paga a conta. É ele quem dá conselhos nos momentos difíceis. João é uma fortaleza para todos, mas existe outro João que ninguém vê. Esse João fica sentado em silêncio no escuro do estacionamento por 10 minutos todas as noites,
depois de chegar em casa e desligar o carro. Esses 10 minutos são quando João lentamente tira todas as máscaras que usou durante o dia. E quando as máscaras saem, resta apenas um cansaço profundo e um vazio que ele não consegue nomear. A vida que João vive não é a vida dele. É a vida do papel que seu pai, a sociedade, seu chefe escreveram para ele. E interpretar esse papel consome toda a sua energia vital. Ele não é o protagonista da própria vida. É apenas uma figura no roteiro escrito por outros. Eis o primeiro passo. A jornada de se encontrar começa com reconhecer o que é falso, sentir a máscara no rosto, entender o que ela te custa, quem ela te impede de ser. Mas o que acontece com aquelas outras partes de nós que empurramos para baixo da máscara, que trancamos? É aqui que chegamos a um dos conceitos mais poderosos de Jung: a sombra. A sombra é onde vão todas as características que rejeitamos, suprimimos, que não conseguimos aceitar em nós mesmos porque não se encaixam na máscara. É nosso lado escuro, nossa raiva, nosso ciúme, nossa preguiça, nossos medos estão lá. Mas não só eles. Também nosso potencial reprimido, nossos sonhos excluídos, nossa alma de artista, nosso espírito aventureiro estão lá. A sombra é o lugar onde tantos monstros quanto os tesouros estão escondidos. E temos tanto medo dessa sombra que nem mesmo admitimos sua existência. A jogamos na masmorra mais profunda do inconsciente. Mas de lá, ela nos chama constantemente. Aparece em nossos sonhos, em nossos deslizes de língua, em nossas explosões de raiva repentinas. E quanto mais energia gastamos tentando suprimi-la, mais forte ela fica. A vida não começa até você trazer os tesouros dessa sombra para a luz do dia. Enquanto tentar viver apenas com seus lados claros, bons, aceitáveis, você é uma pessoa pela metade. E uma pessoa pela metade não pode viver uma vida completa. Mas há algo ainda mais profundo. São apenas máscaras e sombras de nossa história pessoal? Não. Segundo Jung, existe uma camada muito mais profunda, muito mais antiga. E é aqui que as coisas realmente se tornam mágicas. Nossa segunda parada: os padrões universais do inconsciente, os arquétipos. Jung diz que abaixo do nosso inconsciente pessoal existe um oceano que é patrimônio comum de toda a humanidade. Ele chama isso de inconsciente coletivo. Nesse oceano encontram-se as marcas, os padrões de experiências fundamentais, histórias e personagens que se repetem desde a existência da humanidade. É isso que chamamos de arquétipos. Pense neles como o DNA da alma. São personagens universais que trazemos em potencial dentro de nós desde o nascimento. Por exemplo, todos nós temos dentro de nós o arquétipo do herói. É aquela parte de nós que quer lutar contra dificuldades, superar obstáculos, batalhar por um propósito. O sucesso de João na carreira é uma manifestação desse arquétipo. Mas se esse arquétipo sair do controle, a pessoa pode se tornar uma máquina de guerra que luta constantemente, não sabe descansar, vê a vida como um campo de conquista. Todos nós temos dentro de nós o arquétipo do sábio ancião. É nossa parte que busca a verdade, tenta encontrar significado, possui intuição. Todos nós temos dentro de nós o arquétipo da criança inocente. É nossa parte que confia na vida, que é curiosa, que ama brincar. E há muitos outros: a mãe, o pai, o mago, o guerreiro, o amante. Não somos uma peça de teatro com um único personagem. Dentro de nós existe uma trupe inteira formada por todos esses arquétipos. O processo de se encontrar é a arte de conhecer esses personagens internos, ouvir suas vozes e permitir que eles desempenhem papéis equilibrados no palco da vida. Se João ouvir apenas o arquétipo do herói e do homem responsável, ele perde o equilíbrio. Torna-se espiritualmente unidimensional, rígido e frágil. A vida real começa quando todas essas forças internas, todos esses arquétipos, começam a dançar em harmonia. Quando você une a força do herói com a criatividade do artista,
quando combina a serenidade do sábio com a curiosidade da criança, é aí que você começa a viver todas as cores da vida. Agora vamos ao topo, ao ápice dessa jornada. Percebemos a máscara, descemos a sombra, conhecemos os arquétipos. Mas quem é que vive tudo isso? Quem observa tudo isso? O que é esse eu de que falamos? Eis nossa terceira e última parada: a ilusão do ego e o verdadeiro eu. A identidade que achamos que somos: eu sou engenheiro, eu sou mãe, eu sou bem-sucedido, eu sou ansioso. Esse eu, segundo Jung, é o ego. O ego é o centro da mente consciente. É como o gerente geral da nossa história pessoal, memórias e pensamentos. E é muito necessário para nossa sobrevivência. Mas nosso maior engano é achar que somos apenas esse ego. O ego é como uma ilha no oceano, mas nós somos o próprio oceano. Jung chama esse oceano que abarca tudo de si mesmo, self. O si mesmo não é apenas aquela pequena ilha consciente chamada ego. É o centro que abarca tudo, as profundezas infinitas do inconsciente, a sombra, todos os arquétipos, tudo. Esse é nosso núcleo. É a parte divina dentro de nós. É nossa forma mais sábia, mais inteira. Na primeira metade da vida, geralmente passamos construindo aquela pequena ilha, o ego. Conquistamos identidade, carreira, família, fortalecemos nossa ilha. Mas em algum ponto, geralmente na meia-idade, essa ilha deixa de ser suficiente. Os limites da ilha apertam a alma. É aí que começam as famosas crises da meia-idade, as crises existenciais. Essas crises não são desastres, são um chamado do si mesmo, do oceano, à ilha. Diz: venha, lembre-se agora que você não é apenas a ilha. Abra-se para o oceano. Encontrar-se é dizer sim a esse chamado. É ter a coragem de deixar para trás aquela ilha segura e conhecida, a identidade limitada do ego, e velejar em direção ao desconhecido, ao oceano, à infinitude do si mesmo. Isso não significa destruir o ego. Significa colocar o ego em seu devido lugar, a serviço do si mesmo. O capitão da vida deixa de ser o ego e passa a ser o si mesmo. No lugar daquele gerente geral medroso, entra um rei sábio e compassivo. Quando isso acontece, o que muda? Como a vida se transforma? Você não se define mais como uma identidade limitada, como João, o executivo bem-sucedido. Você sabe que é ao mesmo tempo executivo, artista, viajante e muito mais. Quando é criticado, não desmorona. Porque a crítica atingiu apenas um canto da ilha. Com o oceano, nada acontece. Não tem mais tanto medo de fracassar como antes, porque seu valor não está ligado à grandiosidade dos edifícios sobre a ilha. Você abandona o esforço constante de controlar tudo, porque aprende que o oceano não pode ser controlado, que é preciso fluir com ele. É aí que a vida realmente começa. Quando você vive com confiança em vez de medo. Quando existe de forma autêntica, em vez de interpretar um papel. Quando se sente inteiro, em vez de pela metade. Agora, no final desta longa conversa, quero virar para você e perguntar: qual é a máscara que você mais usa? Aquela que parece grudada no seu rosto. Pense nisso por um momento e, se quiser, compartilhe nos comentários. Espero que esta conversa tenha sido um farol no seu caminho de lembrar. Olhe para si mesmo com compaixão. Veja com amor todos aqueles personagens dentro de você. Até nossa próxima conversa. Fique bem.